Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que é simplesmente incrível. Uma das mais intensas da literatura, A Letra Escarlate. É uma história sobre pecado, culpa e, mais do que tudo, sobre a força impressionante de uma mulher contra uma sociedade inteira. Se alguém aqui ainda não leu, se prepara, porque a gente vai passar por cada detalhe dessa trama que, olha, é inesquecível. Pra gente começar, vamos pensar numa coisa que define a história inteira. Imagina só, e se o seu pior erro, aquele segredo que a gente esconde de todo mundo, fosse algo que você tivesse que usar, bordado na roupa, pra todo mundo ver, todo santo dia? Pois é, essa é a realidade brutal que a gente encontra na Boston puritana do século XVII, que é o cenário dessa história. A história já começa jogando a gente no meio de uma colônia puritana em Boston, um lugar super rígido, sabe? E a primeira cena já é um espetáculo público com a cidade inteira reunida na frente da prisão, super ansiosa para assistir à humilhação de uma pecadora. E aí, a porta da prisão se abre. E de lá sai a nossa protagonista, Hester Prynne, com um bebê recém-nascido no colo. Pro choque de todo mundo que esperava uma mulher destruída pela vergonha, ela aparece com uma dignidade, uma altivez que ninguém ali podia imaginar. Ela não parece nem um pouco arrependida, parece quase uma rainha. A punição dela é bem clara e visível. Usar para sempre, pregada no peito, uma letra A enorme, num vermelho bem vivo que marca ela como adúltera. Mas enquanto o pecado dela tá ali, escancarado para todo mundo, tem um segredo no ar. A pergunta que não quer calar na cidade inteira é: quem é o pai dessa criança? E a Hester? Ela se recusa a dizer uma palavra. A partir daquele dia, a vida da Hester Prynne vira de cabeça para baixo. Ela se torna uma pária, uma pessoa forçada a viver totalmente à margem de uma sociedade que julga cada passo que ela dá. A Hester vai morar numa cabana isolada, perto do mar. E é aqui que começa uma das maiores ironias da história. Ela se torna a bordadeira mais talentosa da colônia. A mesma sociedade que a despreza cobiça o trabalho dela. Ela faz roupas de luxo para governadores, para funerais, para bebês, e mesmo assim é evitada por todos. Ela ainda faz caridade, ajuda os mais pobres, que muitas vezes insultam ela no processo. É uma existência de resiliência absurda no meio do isolamento total. E claro, tem a filha dela, a Porro. E ela não é uma criança qualquer. A Porro é descrita como uma criança elfo, sabe? Linda, inteligentíssima, mas com uma natureza selvagem, indomável. A Porro é a própria Letra Escarlate em pessoa, uma lembrança constante e provocadora do erro da mãe, com uma percepção das coisas que é quase sobrenatural. Mas a história da Hester não estaria completa sem dois homens que têm a vida amarrada na dela por fios de segredo e culpa. É aqui que a trama fica mais complexa e a vingança começa a aparecer. De um lado, a gente tem o reverendo Arthur Dimmesdale. Para a cidade, ele é praticamente um santo. Um homem tão puro que falam que ele é quase um apóstolo feito no céu. Os sermões dele fazem toda a congregação chorar. Mas, em segredo, a realidade é bem outra. Ele está definhando, sofrendo de uma doença misteriosa, vive com a mão no peito, como se sentisse uma dor sem fim, e é atormentado por uma culpa que ninguém consegue entender de onde vem. E aí, no meio disso tudo, chega um cara novo na cidade. Um médico misterioso e muito culto chamado Roger Chillingworth. Só que ele carrega um segredo bombástico. Ele é, na verdade, o marido da Hester, que todo mundo achava que tinha se perdido no mar. Ele chega exatamente no momento de ver a esposa sendo humilhada no palanque e a faz jurar que vai manter a identidade dele em segredo. O Chillingworth, que não é bobo, percebe rapidinho a agonia do reverendo Dimmesdale e começa a suspeitar da verdade. A missão dele, então, vira uma coisa sinistra. Ele se torna o médico pessoal do Dimmesdale com a desculpa de querer curá-lo. Mas, na verdade, ele se agarra ao ministro como um parasita, para torturar ele psicologicamente, cavar até descobrir seu segredo mais sombrio e executar uma vingança lenta e cruel. E nisso, 7 longos e dolorosos anos se passam. 7 anos de punição pública para Hester, 7 anos de tortura secreta para o Dimmesdale. Vendo o estado do reverendo, que está praticamente à beira da morte, a Hester percebe que não pode mais manter aquele juramento, ela precisa intervir. Então, ela marca um encontro com o Dimmesdale na floresta. Longe dos olhos julgadores da cidade, ali na sombra das árvores, eles finalmente podem conversar de verdade, livremente, pela primeira vez em 7 anos. É um momento de confissão total, de muita dor e de muito amor compartilhado. É nesse momento que a Hester quebra o juramento e revela a verdade. O médico é o marido dela.
Então, num gesto de pura libertação, ela arranca a letra escarlate do peito. A luz do sol ilumina o rosto dela e, pela primeira vez em 7 anos, Arthur Dimmesdale sente um pingo de esperança. Juntos, eles traçam um plano ousado: fugir para a Europa com a Pearl e começar uma vida nova. A tensão chega no nível máximo. O plano de fuga está marcado para o dia seguinte ao sermão do dia da eleição, que é o dia mais importante do ano na colônia, quando Dimmesdale vai fazer o discurso mais poderoso da sua vida. O Dimmesdale faz o sermão da vida dele e a cidade o vê como um anjo. Mas, ao sair da igreja, ele ignora a festa. Os passos dele o levam para um único lugar, o palanque da vergonha onde tudo começou. E lá, com a voz fraca, ele chama por Hester e Pearl. Diante da cidade inteira chocada, o Dimmesdale sobe no palanque com a Hester e a Pearl do lado dele. Ele confessa publicamente que é o pai da Pearl, o pecador que se escondeu por tanto tempo. Ele rasga a própria camisa, revelando uma marca no peito dele, a sua própria letra escarlate, e com seu segredo finalmente revelado, ele desaba nos braços da Hester. Suas últimas palavras são uma mistura de tragédia e alívio, um reconhecimento da justiça divina que finalmente o alcançou. A vontade dele foi feita. Adeus, ele diz, e morre. A confissão e a morte do Dimmesdale mudam para sempre a vida de todos os envolvidos. A história agora caminha para as consequências disso tudo, para o legado daquela letra escarlate. Com a morte do Dimmesdale, a vingança do Roger Chillingworth perde todo o propósito. Sem o seu alvo, ele literalmente murcha e morre em menos de um ano. Numa virada de roteiro surpreendente, ele deixa toda a sua enorme fortuna para Pearl, que se torna a herdeira mais rica do Novo Mundo. Hester e Pearl desaparecem e tudo indica que se mudaram para a Europa. Muitos anos depois, a Hester Prynne volta sozinha para sua antiga casa. E, por vontade própria, ela volta a usar a letra escarlate. Mas o significado da letra mudou. Não é mais um símbolo de vergonha, mas de sabedoria e força. Hester se torna uma conselheira para as mulheres da comunidade, especialmente aquelas com o coração partido, uma figura respeitada por sua experiência e empatia. Quando a Hester morre, ela é enterrada perto do Dimmesdale, mas com um espaço entre os túmulos, mostrando que nem na morte eles puderam se unir completamente. No entanto, uma única lápide marca os dois túmulos, e nela uma inscrição, um brasão que resume toda a história deles. Em um campo negro, a letra A em vermelho. E isso nos deixa com a pergunta final. Ao longo da história, o significado da letra A se transforma. Começa como adúltera, depois se torna capaz, able, para alguns até anjo. No final das contas, o que a letra A realmente significava? A resposta talvez mude para cada pessoa que viveu essa história e para cada um de nós que a acompanha.